começar esse treinamento, muita coisa bacana aqui que a gente vai ver. Essa é a minha formação, são algumas empresas das quais eu já passei. Estou há 4 anos aqui na IBM. E assim, a minha parte da minha formação, terminei agora um MBA em Inteligência de Mercado de Imóveis agora lá pelo IPOP. Aconselho buscar, independentemente de qualquer coisa, buscar um novo conhecimento. Isso é a base para a nossa profissão, isso é a base para a gente como pessoa. A gente tem que estar se capacitando. Engraçado, isso é a minha bibliografia que eu consegui pegar para montar esse treinamento. Alguém já tentou abrir um pote de azeitona? Sim. Como é que você faz quando o pote não abre? Você fica naquele processo, né? Bota a mão e fica começando a fazer força. Começa a fazer força. Se tiver alguém em casa, o que é que você faz? Ô fulano, vem cá, não estou conseguindo abrir aqui não. Abre aqui para mim. Aí começa a girar aquela disputa. Ah, se eu abrir, eu fui mais forte que você não conseguiu. Você trava seu cérebro, sua mente trava. E você só pensa numa coisa, em colocar força. Existem uns 10 maneiras de abrir um pote de azeitona. Mas o normal, ou assim, é só eu que aconteço com isso? Ou só eu que aconteço comigo? Vocês já passaram por essa situação? De querer abrir um pote de azeitona e ficar só fazendo força. Depois que estão no extremo já do cansaço, aí faz, nossa, eu podia fazer um furinho do lado. Nossa, eu podia esquentar essa tampa aqui no fogo. Nossa, eu podia fazer um furo em cima dela, que ela abrir mais fácil. O que eu quero trazer para a gente é isso. O nosso trabalho de oferta hoje, se a gente for parar para analisar, está feito um pote de azeitona. A gente está fazendo sempre a mesma coisa. A gente está gastando sempre as nossas energias. Aí eu pergunto para vocês, está certo o jeito que a gente está fazendo? Será realmente que eu vou precisar ficar gastando minha energia? De que forma? Será que a forma que eu estou fazendo hoje está certa? Não está? Vamos analisar isso. É assim que eu começo o treinamento hoje, é assim que eu trago todo mundo aqui para frente para começar a pensar junto comigo. E toda vez que vocês verem um pote de azeitona, dizer assim, eu não vou fazer mais o que eu estou querendo fazer com o pote de azeitona. Eu não vou ficar me desgastando mais com força para abrir um pote de azeitona, que eu tenho 10 maneiras mais fáceis possíveis para abrir um pote de azeitona. Tendo em vista disso, a mensagem que o Albert trouxe para a gente, insanidade é continuar fazendo a mesma coisa e esperar resultado diferente. É o que acontece com o pote de azeitona. É o que acontece com cada um de nós hoje fazendo oferta telefônica. Será, minha gente, que a gente está fazendo a coisa certa? Como é que está o nosso resultado? É isso aí que eu quero trazer para vocês. Treinamento, script, a gente vai fazer, eu vou passar para vocês. Ferramenta de controle, eu tenho umas 3 aqui, vou passar para vocês hoje. Todo mundo vai sair daqui com ferramenta de controle debaixo do braço. Mas se eu não me posicionar, se eu não entender que eu estou fazendo uma coisa que eu acho que estou fazendo por fazer, eu acho que não tem para quê. Quando a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que fazer primeiro porque a gente acredita. A pior coisa do mundo é a gente fazer alguma coisa forçada. Oferta telefônica, o cliente sabe. Quando você liga para ele, se você está fazendo forçado ou se você está fazendo porque você quer ali trabalhar e ajudar ele. E tem 3 informações muito importantes aí, que eu vou trazer para vocês, que vocês vão entender justamente isso. Como surpreender o cliente. A gente vai ver cada ponto desse aí, para a gente não ser pego nessa parte da oferta. Vamos mudar? Vamos. Bora! Vamos! Nossa, o pessoal não tomou café não acordou não. É uma coisa séria. Eu vou começar falando desse cara aqui, pessoal. Eu acredito o seguinte, esse final de semana eu tive o prazer de pegar o plantão com o Wilson, tá aí. O Wilson ficou comigo esse final de semana. Antes de entrar na parte da oferta, eu quero trazer uma história de vida desse cara aqui. Quem foi esse cara? Esse cara foi o Mandino. Esse cara é italiano. O pai é italiano, a mãe é irlandesa. O pai, quando ele tinha uns 7 anos de idade, foi-se embora para os Estados Unidos. Chegou nos Estados Unidos, a mãe dele tinha um sonho
de fazer com que ele fosse escritor. E a dificuldade, o pai recém-chegado, a mãe também de fora, ele começou a estudar. Na semana que ele ia entrar na faculdade, ele tinha 17 anos e fazia faculdade de jornalismo. Na semana que ele ia entrar na faculdade, a mãe dele morreu. O pai dele abandonou. Ele tinha irmãos, teve que sustentar os irmãos. O que é que ele foi fazer? Arrumou um emprego numa loja de uma fábrica de papel. E nessa fábrica de papel foi o primeiro emprego que ele teve na vida. Consequentemente, nesse período, isso foi em 1947 mais ou menos, ele trabalhou um período lá e veio a Segunda Guerra. Na Segunda Guerra ele foi convocado. Ele foi ser piloto de bombardeio na Segunda Guerra. Passou a Segunda Guerra, guerreou contra a Alemanha, voltou sem experiência nenhuma, só fazia saber o que ele tinha aprendido era guerrear, e ele ficou numa situação difícil. Era casado, primeira coisa, entrou na bebida, entrou mexendo com droga, a família largou ele, os filhos largou ele, ninguém sabia desse cara mais. Ninguém. Ficou abandonado. Mais de 2 vezes esse cara tentou suicídio. 2 vezes ele tentou suicídio. Ele morava dentro de um carro que ele tinha. A única coisa que restou dele era um calhambeque velho que ninguém queria, porque ele não tinha valor nenhum. O que é que esse cara fez? Ele não tinha de dormir e ele ficava zanzando pela cidade. Aí ele passava nas bibliotecas. As bibliotecas, ele poderia pelo menos parar lá, entrar, ninguém ia expulsar ele lá de dentro, e ele começou a ler. Ele começou a ler, ele começou a pesquisar, ele começou a ver, ele começou a entender muita coisa que passava na vida dele, através do estudo, através das leituras dele. Em 1968, esse cara escreveu esse livro aqui, ó, O Maior Vendedor do Mundo. Esse livro só vendeu 50 milhões de cópias e foi traduzido só para 25 idiomas. Isso não é um simples livro. Todo mundo aqui é crente a Deus, todo mundo acredita no Deus. O que aconteceu com esse cara aqui foi a maior prova do mundo que Deus existe e Deus, quando quiser mudar a vida de cada um de nós, ele muda. É perfeita essa história. Eu tenho esse livro aqui, eu vou disponibilizar ele para vocês em arquivo. Eu tentei comprar em algumas livrarias, não consegui. E ele diz o seguinte para a gente, nesse período nosso. Ele vai nos presentear aqui com 10 histórias dele. Com 10, ele chama de mandamento, com 10 mandamentos que ele aprendeu na vida dele. E esses mandamentos, eu queria a ajuda de vocês para que a gente fizesse uma coisa diferente aqui hoje. Eu queria a ajuda de vocês para que vocês pegassem esses mandamentos, eu vou distribuir os 10, cada um vai ler um pouquinho, e no final eu vou ter um geral que eu vou passar para vocês, a gente vai ler todo mundo junto. Tranquilo? Só que cada um que eu passar, eu quero que você leia esse pergaminho, esses mandamentos, da mesma forma quando você pega uma Bíblia para você ler. Vocês vão ver que a linguagem dele é idêntica. Ele começa uma história lá em Belém, no tempo de Jesus, e ele começa a ir engalfinhando essa história até o término dela. Para terminar o livro, vocês vão ver, eu quero despertar a curiosidade de vocês, para terminar o livro, quem pega isso aqui, esses mandamentos, que vai atrás dele, chama-se Paulo. Paulo foi a pessoa que mais perseguiu Jesus. Saulo. Ele foi a pessoa mais que perseguiu Jesus. E o que é que ele fez? Ele virou uma pessoa que estava pregando a favor de Jesus. Ele se converteu e estava pregando a favor de Jesus. Só como é que ele chegava para as pessoas que, poxa, cara, você estava matando Jesus, como é que você está falando de bem dele aqui agora? Primeira coisa que ele tinha que fazer, alguém ia falar de Jesus para ele? Ninguém ia falar. Então o que é que esse cara tem que fazer? Ele teve que aprender a vender Jesus. A partir do momento que ele aprendeu a vender, ele recebeu os 10 pergaminhos. Vou sortear e quero assim, que isso saia de dentro. De dentro. Eu quero que vocês falem com emoção, eu quero que vocês falem com entusiasmo, eu quero que vocês falem com todo o vigor que vocês tenham sobre essas palavras aqui. São palavras muito fortes e palavra tem poder. Formarei bons hábitos
e me tornarei escravo deles. Na verdade, a única diferença entre aqueles que falharam e aqueles que tiveram sucesso está na diferença dos seus hábitos. Bons hábitos são a chave do sucesso. Maus hábitos são a porta aberta para o fracasso. Hoje, minha pele velha se assemelha à poeira. Andarei altivo entre os homens e eles me reconhecerão, pois hoje sou um novo homem com uma vida nova. Saudarei este dia com amor e terei êxito. Podem opor-se ao meu raciocínio, desconfiar de meu discurso. Podem desaprovar meus trajes. Podem rejeitar meu rosto. E podem até suspeitar de meus negócios. Contudo, meu amor enternecerá todos os corações. Comparável ao sol, cujos raios suavizam o mais frio vale. Saudarei este dia com amor no coração. E como enfeitarei cada um que encontrar? De apenas um modo, em silêncio. E para mim mesmo, dir-lhe-ei, eu amo você. Embora ditas em silêncio, essas palavras brilharão em meus olhos. Desenrugarão minha fronte, trarão um sorriso a meus lábios e ecoarão em minha voz. E o coração dele se abrirá. E quem dirá não às minhas mercadorias quando seu coração sente meu amor? Se nenhuma outra qualidade possuo, posso ter êxito apenas com o amor. Sem ele, eu fracassarei, embora possua todo o conhecimento e as técnicas do mundo. Saudarei este dia com amor e terei êxito. Persistirei até vencer. Eu não cheguei a este mundo numa situação de derrota, nem o fracasso corre em minhas veias. Não sou ovelha à espera de que meu pastor me aguilhoe e acaricie, mas um leão, e me recuso a falar, andar e dormir com o rebanho. Não ouvirei aqueles que se intimidam e se queixam, pois tal doença é contagiosa. Eles que se unam ao rebanho. O matadouro do fracasso não é o meu destino. Persistirei até vencer. De hoje em diante, aprenderei e aplicarei outro segredo importante para o sucesso do meu trabalho. Ao findar de cada dia, independente de êxito ou fracasso, tentarei efetuar mais uma venda. Quando os meus pensamentos acenarem com o caminho de casa ao meu corpo cansado, resistirei à tentação de partir. Tentarei novamente. Farei uma tentativa a mais para fechar com vitória e, se fracassar, farei outra. Jamais permitirei que o dia termine com o fracasso. Assim, plantarei a semente do êxito de manhã e ganharei uma insuperável vantagem sobre aqueles que interrompem o trabalho a uma determinada hora. Quando os outros interrompem suas lutas, então a minha começará e minha colheita será plena. Eu persistirei, eu vencerei. Eu sou o maior milagre da natureza. Ninguém é capaz de reproduzir minha caligrafia. Ninguém é capaz de fornecer o meu produto. E, em verdade, ninguém tem habilidade para vender exatamente como eu. De hoje em diante, aproveitarei esta diferença, pois é uma garantia de ser inteiramente incentivada. Aumentarei meu conhecimento da humanidade, o meu próprio e das mercadorias que vendo. Assim,
minhas vendas se multiplicarão. Praticarei e melhorarei e aperfeiçoarei meu vocabulário para vender minhas mercadorias, pois este é o fundamento sobre o qual construirei minha carreira. E jamais esquecerei que muitos atingiram grande riqueza e êxito com apenas uma apregoação, pronunciada com excelência. Também procurarei constantemente melhorar meus medos e virtudes, pois eles são o açúcar que a todos atrai. Concentrarei minha energia no desafio do momento e nas minhas ações me ajudarão a esquecer tudo ou mais. Os problemas caseiros em casa serão deixados. Não pensarei em minha família quando estiver no trabalho. Isso viria obscurecer meus pensamentos. Da mesma maneira, os problemas no trabalho serão deixados. E não pensarei em minha profissão quando estiver em casa, pois isto embotará o meu amor. Não há lugar no trabalho para minha família, nem há lugar em meu lar para o trabalho. Divorciarei um do outro e assim permanecerei casado com ambos. Separados devem permanecer, ou minha carreira morrerá. Viverei hoje como se fosse meu último dia. Evitarei com fúria os desperdiçadores do tempo. A demora destruirei com ações. A dúvida enterrarei sobre a fé. O medo desmembrarei com confiança. Onde houver bocas ociosas, não ouvirei nada. Onde houver mãos ociosas, não me demorarei. Onde houver corpos ociosos, não visitarei. De hoje em diante, sei que cortejar a ociosidade é roubar alimento, roupa e calor daqueles que amo. Não sou ladrão, sou um homem de amor e hoje é minha última oportunidade de provar meu amor e minha grandeza. Viverei hoje como se fosse meu último dia. Se for, será meu maior monumento. Farei deste o melhor dia de minha vida. Beberei a cada minuto a sua plenitude. Provarei seu sabor e agradecerei aos céus. Farei valer todas as horas e negociarei cada minuto somente por alguma coisa de valor. Trabalharei mais arduamente do que jamais trabalhei e forçarei meus músculos até que chorem de dor. Então, prosseguirei. Farei até mais visitas do que antes. Venderei mais mercadorias do que jamais vendi antes. Ganharei mais ouro do que jamais ganhei antes. Cada minuto do dia de hoje será mais frutífero do que horas do dia de ontem. Meu último dia deve ser o meu melhor dia. Viverei hoje como se fosse meu último dia. E se não for, cairei de joelhos e agradecerei aos céus. Hoje serei dono de minhas emoções. E como dominarei minhas emoções para que cada dia traga a felicidade e seja produtivo? Aprenderei esse segredo das gerações. Fraco é aquele que permite que seus pensamentos controlem suas ações. Forte é aquele que força suas ações a controlar seus pensamentos. Cada dia, ao acordar, seguirei este plano de batalha, antes que seja capturado pelas forças da tristeza, da lamúria e do fracasso. Recordarei meus fracassos se me tornar confiante demais. Pensarei nas fomes passadas, se abusar do presente. Relembrarei minha luta, se me sentir complacente. Relembrarei momentos de vergonha, se me entregar a momentos de grandeza. Tentarei parar o vento, se me sentir com poder demais. Relembrarei uma boca sem alimento, se atingir grande riqueza. Relembrarei momentos de fraqueza, se me tornar demasiado orgulhoso. Fitarei as estrelas ao sentir que minhas técnicas são inigualáveis. Hoje serei dono das minhas emoções. E, com este novo conhecimento, também entenderei e reconhecerei os ânimos daqueles a quem visito. Permitirei que extravase sua ira e irritação de hoje,
pois ele não conhece o segredo de controlar sua mente. Posso tolerar-lhe as certos insultos, pois agora sei que amanhã ele mudará e, então, será uma alegria aproximar-me dele. Não mais julgarei um homem apenas por um encontro, não mais deixarei de visitar amanhã. De novo, aquele que se encontra irado hoje. Neste dia, ele não dará um tostão por artigos de ouro. Amanhã, trocará sua casa por uma árvore. Meu conhecimento deste segredo será minha chave para a grande riqueza. Hoje controlarei o meu destino, e meu destino é tornar-me o maior vendedor do mundo. Serei dono de mim mesmo, serei grande. Rirei do mundo. E como posso rir, quando confrontado com o homem ou o feito que me ofende, de maneira a fazer brotar minhas lágrimas e minhas imprecações? 3 palavras ensaiarei dizer, até que se tornem um hábito tão forte que, imediatamente, aparecerão em minha mente a qualquer momento que o humor ameaçar abandonar. Essas palavras, passadas pelos antigos, me conduzirão por toda a adversidade e manterão minha vida em equilíbrio. As 3 palavras são: isto também passará. Rirei do mundo, e com meus risos todas as coisas serão reduzidas ao seu real tamanho. Rirei dos meus fracassos, e eles desaparecerão nas nuvens de nossos sonhos. Rirei de meus êxitos, e eles se encolherão aos meus reais valores. Rirei do mal, e ele morrerá esquecido. Rirei da bondade, e ela se esforçará e crescerá. Cada dia será triunfante apenas quando os meus sorrisos provocarem risos dos outros. E isso farei até com os que não compram minhas mercadorias, evitando aborrecer-me como fazia até agora. Hoje centuplicarei meu valor. E como realizarei isto? Primeiro, estabelecerei objetivos para cada dia, cada semana, cada mês, cada ano e para a minha vida. Assim como a chuva deve cair antes que o trigo quebre a casca e brote, assim também devo ter objetivos, antes que minha vida se cristalize. Ao estabelecer meus objetivos, pensarei em meu melhor desempenho no passado e o centuplicarei. Este será o padrão sobre o qual viverei no futuro. Jamais me preocuparei com a elevada altura de meus objetivos, pois não é melhor apontar minha lança para a lua e atirá-la apenas numa águia do que apontá-la para a águia e acertar apenas na rocha? Hoje centuplicarei meu valor. A altura dos meus objetivos não me apavorará, embora possa tropeçar frequentemente antes de alcançá-los. Se tropeçar, levantar-me-ei e minhas quedas não me preocuparão, pois todos os homens devem tropeçar muitas vezes para alcançar a glória. Apenas o verme é livre da preocupação de tropeços. Eu não sou um verme. Que os outros construam uma caverna com seus barros. Eu construirei um castelo com o meu. Superar os feitos dos outros é importante. Superar meus próprios feitos é tudo. Agirei agora. Apenas a ação determina meu valor no trabalho. E para multiplicar meu valor, multiplicarei minhas ações. Andarei por onde o fracasso teme andar. Trabalhei enquanto o fracasso procurar descanso. Conversarei enquanto o fracasso permanece calado. Visitarei 10 que podem comprar minhas mercadorias, enquanto o fracasso faz grandiosos planos para visitar um. Direi que está tudo consumado antes que o fracasso diga que é tarde demais. Agirei agora, pois o agora é tudo o que tenho, o amanhã é o dia reservado para o trabalho do preguiçoso. Eu não sou preguiçoso, o amanhã é o dia em que o mal se torna bom. Eu não sou mau, o amanhã é o dia em que o fraco se torna forte. Eu não sou fraco. O amanhã é o dia em que o fracasso terá êxito. Eu não sou um fracasso. Sinto fome de êxito, sinto sede de felicidade. É paz de espírito,
agirei para não correr perigo numa vida de fracasso, de miséria e de noites indormidas. Esta é a hora, este é o lugar, eu sou o homem, eu agirei agora. Orientação. Jamais suplicarei pelas coisas materiais do mundo. Não peço ao criado que me traga comida. Não determino ao hospedeiro que me dê um quarto. Jamais buscarei dádivas de ouro, amor, saúde, vitória mesquinhas, fama, êxito ou felicidade. Suplicarei apenas por orientação para que eu venha saber a maneira de adquirir as coisas e terei sempre aprendido em minha súplica. Não pedirei coisas, pedirei orientação para que venha conhecer a maneira de adquirir todas as coisas das quais preciso. No final eu passei uma folha maior, onde ele pega e resume tudo esses 10, posso chamar assim de uma oração. Seria a nossa oração do dia a dia. É essa oração que ele pede. Eu queria que todos nós lêssemos juntos, por favor. Suplicarei por orientação, suplicarei como vendedor dessa maneira. Ó Criador de todas as coisas, ajudai-me, pois eu saio do meu mundo um só, e sem vossa mão para orientar, desviar-me do caminho com coisas e a felicidade. Não peço ouro ou roupa, ou mesmo oportunidades, segundo minha capacidade, mas orientação para que possa adquirir capacidades segundo minhas oportunidades. Ao leão e à águia, ensinaste a caçar e a prosperar com os dentes e as garras. Ensinai-me a caçar com as asas e a prosperar com amor, para que eu possa ser um leão e uma águia no trabalho. Ajudai-me a permanecer humilde nos obstáculos e fracassos, mas não oculteis nos meus olhos o prêmio que virá na vitória. Conferi-me tarefas para as quais outros fracassaram, mas orientai-me na colheita das sementes do êxito, dos fracassos dos outros. Confrontai-me com temores que temperarão o meu espírito, mas dotai-me de coragem para ir nos meus desígnios. Reservai-me dias suficientes para alcançar meus objetivos, mas ajudai-me a viver este dia como se fosse o último dia. Orientai-me em minhas palavras para que elas frutifiquem, mas cautelai minha língua para que ele dê fruto. Disciplinai-me no hábito de tentar sempre, mas mostrai-me a maneira de utilizar-me da lei das médias. Favorecei-me com a multidão de reconhecer as oportunidades, mas dotai-me com paciência que concentrará minha força. Banhai-me com os lábios para que os meus lábios se afoguem, mas concedei-me a compaixão pela fraqueza dos outros. Fazei-me sofrer para saber que todas as coisas passarão, mas ajudai-me a contar minhas bênçãos de hoje. Sujeitai-me ao ódio, para que eu não seja um estranho, mas enchei minha face de amor para transformar estranhos em amigos. Mas que todas as coisas aconteçam segundo a vossa vontade. Sou uma uva pequena e solitária, como uma, mas me fizeste diferente de todas as outras. Em verdade, deve haver um lugar especial para mim. Orientai-me, ajudai-me, mostrai-me o caminho. Deixai-me tornar tudo aquilo que já fiz para mim. Quando minha semente foi plantada, colhi folhas para procurar o mundo. Ajudai-me, este humilde vendedor. Orientai-me, meu Senhor. Eu acho que nessas 10 lições aí, eu acho que muita gente pensou no seu dia a dia. O que é que ele está falando aí e o que é que a gente está passando? Tem vários ensinamentos perfeitos. Agora eu quero compartilhar uma coisa com vocês que vocês, por favor, me ajudem. Como é que uma pessoa passar por o que o Og Mandino passou, um cara que entrou na bebida, que tentou suicídio 2 vezes, aos 47 anos ele chegar e fazer um negócio desse? Vocês têm outra...
prova que Deus não existe? Não tem explicação, meu irmão. Esses ensinamentos aí, aconteceu na vida dele com todos os percalços que ele passou. E ele acreditou e Deus usou ele para fazer isso aí. Isso aí, quando a gente pega, que a gente vê, tem uma parte lá que ele fala, agirei agora. Tem outra parte que ele fala, sempre duplicarei meu valor. Tem outra parte que ele fala lá, eu não vou me chatear com as pessoas que elas não conhecem o segredo, eu conheço. Então, quando a gente ligar para um cliente, o cliente tratar a gente mal, pessoal, a gente já sabe o que é que está passando na cabeça dele. Você já foi apresentar o segredo. Essas 10 lições aí, elas mudaram a vida de pessoas. Tem pessoas que mudaram, que prosperaram, que tiveram uma vida totalmente diferente seguindo esses ensinamentos. Né? Outras reuniões, aproveitar na reunião máxima, na oportunidade na terça-feira lá, eu trazer alguma coisa e provar para vocês e mostrar para vocês. Fora isso, esse material vai estar liberado, quem quiser vai estar na mão, entendeu? E vamos partir para o nosso treinamento. Aí eu comecei a olhar, eu disse, poxa, eu gosto muito de ler. Então, assim, qual é o fundamento que o Alvin Landino teve para fazer esse livro? O que é isso? Será que ele tirou da cabeça dele, começou a criar, a fazer? Não. Tem um livro aqui, ó, 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Eu peguei só a melhor situação dele. Semeie um pensamento, colha uma ação. Semeie uma ação, colha um hábito. Semeie um hábito, colha um caráter. Semeie um caráter, colha seu destino. A mensagem do livro é essa aí. Aí, opa, peraí, ele já falou isso lá no livro dele. Como fazer amigo e influenciar pessoas. Do Dale Carnegie. É o melhor livro que eu já vi. Eu já li, eu tenho ele também. Eu tenho todos esses livros em arquivo. Quem quiser, hoje em dia o custo para você comprar um iPad, um tablet é muito pequeno. Você compra, você baixa isso aí para o tablet, onde você tiver, você está lendo, pessoal. E eu indico demais esses livros. Como fazer amigo e influenciar pessoas. Na verdade, a verdade não inclui que todas as pessoas que se encontram se sentem de alguma maneira superior aos outros. É uma maneira de ganhar seus corações, é deixá-los perceber de alguma forma sutil que você reconhece sua importância sinceramente. É quando ele fala lá, eu vou te vender com amor no coração. Mesmo se eu não tiver nenhum tipo de conhecimento, só o amor que existe no meu coração de querer te atender vai ser suficiente para superar qualquer obstáculo. Isso já está. Estou com praticamente esse pergaminho todo na cabeça já. Estou lendo muito, estou vendo muito. E isso é bacana. O Wilson teve comigo aí também, o Wilson, a gente debateu muito sobre essas coisas aí. Quem pensa enriquece. Mantenha todos os momentos e pausas que você precisa na sua imaginação. A imaginação é a oficina de sua mente, capaz de transformar energia mental, realização e riqueza. Ele fala lá, agirei agora. Exatamente o que o livro está trazendo. Poder do pensamento positivo. A ação é uma grande restauradora e construtora de confiança. A inércia não é apenas o resultado, mas a causa do medo. Talvez sua ação vai torná-lo bem-sucedido, ou talvez ele precise de ajuste. Mas qualquer ação é melhor do que não fazer nada. Está aí. Todos esses outros escritores vieram depois do Alvin Landino e estão provando o que ele falou no livro dele.